Minha bolsa estava se mexendo. Não era um celular vibrando. Não era nada que deveria estar ali dentro. Era um movimento vivo, desesperado, como se algo tentasse rasgar o tecido por dentro. Eu estava sentada na sala de espera da clínica, cercada de gente folheando revista velha, e minha bolsa de couro marrom, aquela que eu uso há 10 anos, estava pulando no meu colo como se tivesse vida própria. Meu coração disparou. Eu olhei em volta. Ninguém tinha notado. A recepcionista digitava algo no computador. Um homem de terno lia jornal. Uma mulher grávida mexia no celular. Eu coloquei a mão sobre a bolsa, sentindo o movimento através do couro. Havia peso, havia calor, havia algo vivo ali dentro. E 30 minutos atrás, eu tinha visto minha nora colocar aquilo lá. Deixa eu voltar só um pouco, só o suficiente para você entender a merda em que eu estava metida. Naquela manhã, eu estava no banheiro da casa da Priscila. Ela tinha me chamado para tomar um café, coisa que ela fazia uma vez por mês desde que meu filho sumiu. Desde que ela começou a mentira. Eu estava na frente do espelho, passando batom daqueles cor-de-rosa clarinho que mulher da minha idade usa para não parecer que está tentando demais quando eu vi. Priscila não sabia que eu conseguia ver Paula através do reflexo. Ela entrou na sala, olhou para os lados como uma ladra e foi direto na minha bolsa que estava em cima do sofá. Eu congelei. O batom parou no ar. Ela abriu o zíper devagar, com cuidado, como quem desativa uma bomba. Depois enfiou a mão dentro de uma sacola plástica que ela segurava e tirou alguma coisa. Eu não consegui ver direito. Era pequeno, embrulhado em pano. Ela colocou aquilo no fundo da minha bolsa, no meio das minhas coisas entre a carteira, o lenço de papel, as balas de hortelã que eu sempre carrego, e então fechou o zíper. Respirou fundo e saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parada, olhando meu próprio reflexo, sentindo o sangue gelar nas veias. Porque naquele momento, eu entendi uma coisa. Minha nora não estava só mentindo sobre meu filho. Ela estava me usando. Quando eu saí do banheiro, ela estava na cozinha, sorrindo, servindo café em xícaras de porcelana com flores azuis. Senta, dona Rosana. Fiz pão de queijo do jeito que a senhora gosta. Eu sentei, peguei a xícara, bebi o café, comi o pão de queijo e não disse nada. Porque eu aprendi, nesses últimos 2 anos e pouco, que mulher esperta não mostra as cartas antes da hora. Priscila, eu disse, limpando a boca com o guardanapo. Você tem notícia do Maicon? Ela não piscou. Ah, dona Rosana, a senhora sabe como é. Ele está atolado de trabalho no exterior. Mandou dizer que está com saudade. Mandou dizer. Eu repeti, devagar. Mas não mandou falar diretamente comigo. O fuso horário, né? E o sigilo do trabalho dele. A senhora sabe. Eu sabia de nada. Mas eu fingi que sabia. Tá bom? Minha filha, eu preciso ir. Tenho consulta daqui a pouco. Consulta? Ela franziu a testa com aquela preocupação falsa que ela usa como máscara. A senhora está bem? Exame de rotina. Coisa de velha. Eu peguei minha bolsa, aquela bolsa que agora carregava um segredo que eu não conhecia, e saí. No elevador, eu fiquei olhando para a bolsa como se ela fosse uma granada. O que ela colocou aqui dentro? Droga? Dinheiro roubado? Alguma coisa que, se a polícia me parasse, eu ia presa no lugar dela? Minha cabeça girava. Mas uma voz dentro de mim, aquela voz de mãe que nunca erra, disse: não abre agora, espera, observa. Então, eu esperei. E agora, sentada nessa sala de espera, com a bolsa se mexendo no meu colo como um bicho enlouquecido, eu sabia que não dava mais para esperar. Eu levantei devagar, segurando a bolsa contra o peito. Caminhei até o banheiro. Tranquei a porta. Coloquei a bolsa na pia. Minhas mãos tremiam. Eu abri o zíper. E quando eu vi o que estava lá dentro, o ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Não era droga, não era dinheiro. Era pior. Era muito, muito pior. Espera. Antes de eu te contar o que eu vi, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você pare um segundo e pense. Você já sentiu que alguém próximo estava te usando? Que alguém que deveria te amar estava, na verdade, te transformando em peça de um jogo que você nem sabia que estava jogando? Deixa aqui nos comentários. Me conta. Porque o que eu encontrei naquela bolsa não foi só um objeto.
Foi a prova de que eu tinha sido idiota por 2 anos inteiros. E se você quer saber até onde essa mentira vai, se inscreve agora no canal Histórias de Vingança de Idosos. Porque, meu amor, essa história está só começando, e o que vem depois vai te deixar de boca aberta. Agora volta comigo. Dentro da minha bolsa, enrolado num pano de prato xadrez, havia um celular. Mas não era um celular comum. Era velho, daqueles de tela pequena, tecladinho físico, modelo que ninguém mais usa. E ele estava vibrando. A tela piscava com uma mensagem. Eu peguei o celular com cuidado, como se ele pudesse explodir. Meus dedos estavam tão suados que quase deixei ele cair na pia. A mensagem na tela dizia: Mãe, se você está lendo isso, não volte para casa. Ela sabe. Meu coração parou. Era a letra do Maicon, o jeito que ele escrevia mãe, com letra maiúscula, sempre. O jeito que ele nunca usava ponto final nas mensagens curtas. Meu filho estava vivo. Meu filho estava falando comigo. E meu filho estava me avisando que eu estava em perigo. Eu saí do banheiro cambaleando. A recepcionista me olhou preocupada. A senhora está bem? Estou. Eu menti. Só. Tontura. Pressão. Ela me ofereceu água. Eu bebi sem sentir o gosto. Eu precisava pensar. Eu precisava entender. Se Priscila colocou esse celular na minha bolsa, era porque ela queria que eu fosse pega com ele? Ou o Maicon conseguiu fazer com que ela colocasse sem saber? Não fazia sentido. Eu me sentei de novo, agora longe das outras pessoas, num canto da sala. Destranquei o celular à senha. Era a data de nascimento dele. Óbvio demais, mas funcionou. Dentro havia apenas uma conversa. Um único contato salvo com o nome Verdade. E eu abri. E o que eu li me fez entender que os últimos 2 anos da minha vida tinham sido uma mentira tão grande, tão bem construída, que eu tinha sido a personagem principal de uma peça de teatro sem saber. A primeira mensagem era de 3 dias atrás. Maicon. Mãe, eu não sei se isso vai chegar até você, mas se chegar, você precisa saber de tudo. Eu não estou viajando, eu nunca estive, eu estou preso, e ela sabe exatamente o que está fazendo. Eu cobri a boca com a mão. Maicon. A Priscila não é quem você pensa. Ela nunca foi. O nome dela nem é Priscila de verdade. Eu descobri isso tarde demais. Quando eu tentei sair, ela me ameaçou. Disse que ia destruir você. Disse que tinha como fazer você ser presa. Que tinha como fazer parecer que você estava envolvida em coisas que nunca fez. As lágrimas começaram a cair sem eu perceber. Maicon. Eu fiquei calado porque eu achei que estava te protegendo. Mas eu não estava, mãe. Eu só estava deixando ela sugar tudo de mim. E agora ela está indo atrás de você. A última mensagem tinha sido enviada hoje de manhã. 2 horas antes de eu chegar na casa dela. Maicon. Hoje ela vai colocar um celular na sua bolsa. Deixa. Não reage. Pega o celular e sai de lá. Dentro tem tudo o que você precisa saber. E mãe, me perdoa. Eu devia ter te contado antes. Eu não conseguia respirar direito. Meu filho estava vivo. Mas ele estava preso. Preso na própria vida. Preso por uma mulher que eu tinha recebido na minha casa, que eu tinha abraçado, que eu tinha chamado de minha filha. Eu voltei para o menu do celular. Havia uma pasta chamada Provas. Eu abri. Documentos. Fotos. Prints de conversas. Havia um documento escaneado de identidade. Mas o nome não era Priscila Amaral dos Santos. Era Patrícia Renata Cunha. Havia fotos dela com outros homens. Homens mais velhos. Homens de terno. Homens que pareciam ter dinheiro. E havia um arquivo de texto. Um tipo de diário. Eu abri. O título era Projeto Família Andrade, fase 3. Meu sobrenome. Minha Família. Um projeto. Eu li as primeiras linhas e senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Alvo. Maicon Andrade, 34 anos. Engenheiro, sem dívidas. Patrimônio estimado em 480 mil apartamento, mais carro, mais poupança. Vulnerabilidade. Mãe viúva, apegada, fácil de manipular. Estratégia. Casamento rápido, isolamento progressivo, controle de comunicação familiar. Tempo estimado, 24 meses. Retorno esperado, 200 hasta 300 mil líquidos.
Eu fechei os olhos. Ela tinha planejado tudo, desde o começo. Desde o primeiro sorriso. Desde o primeiro Dona Rosana, a senhora é tão especial para mim. Tudo. Meu celular tocou. Era ela. Priscila. Ou Patrícia. Ou seja lá quem diabos essa mulher realmente era. Eu atendi, mas não falei nada. Dona Rosana? A voz dela estava. Já, eu respondi. E minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Ótimo. Então a gente se vê em breve, né? Eu estava pensando. A senhora não quer vir jantar aqui em casa hoje? Eu faço aquela carne que a senhora adora. Ela estava me chamando de volta. Ela estava tentando me trazer de volta para a armadilha. Priscila, eu disse devagar. Você colocou alguma coisa na minha bolsa hoje. Silêncio. Um silêncio tão longo que eu ouvi meu próprio coração batendo. Dona Rosana, do que a senhora está falando? Você sabe exatamente do que eu estou falando. Outro silêncio. E então ela riu. Foi uma risada baixa, curta, sem alegria. A senhora abriu, né? Eu não respondi. Tá bom, Dona Rosana. Então agora a gente para de fingir. Volta pra cá. A gente conversa. Por quê? Se a senhora sair por aí com esse celular, eu posso te garantir uma coisa. Quem vai se dar mal, não sou eu. E ela desligou. Eu fiquei olhando para o celular na minha mão. O celular dela na outra. Eu estava sozinha numa sala de espera, cercada de gente que não fazia ideia do inferno que estava acontecendo a 2 metros de distância. E naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu não ia voltar. Eu não ia cair na conversa dela. Eu ia fazer o que eu devia ter feito há 2 anos. Investigar. Descobrir onde meu filho estava. E destruir aquela mulher. Porque se ela achava que eu era só uma velha boba, fácil de enganar, ela estava prestes a descobrir o maior erro da vida dela. Mãe que ama, quando descobre que mexeram com o filho, vira outra coisa. Vira uma força da natureza. E eu estava só começando. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser enganada. Não é a mentira que dói mais. É perceber quantas vezes você escolheu acreditar. Sentada naquele banco da praça porque eu não conseguia ir para casa, não ainda eu comecei a lembrar de verdade. Não com a cabeça de mãe apaixonada que perdoa tudo, mas com a cabeça de mulher que viveu 62 anos e já viu gente mentindo por muito menos. Eu deveria ter desconfiado desde o começo. O Maicon conheceu a Priscila ou Patrícia, ou seja lá quem ela é num aplicativo. Ele me contou animado. Uns 4 anos atrás. Disse que ela era enfermeira, que tinha um sorriso bonito, que era diferente das outras. Diferente ela era mesmo. Só que não do jeito que ele pensava. Eles namoraram 6 meses. 6 meses certinhos. No 7º, ela apareceu grávida. No 8º, perdeu o bebê. Eu lembro do choro dela. Lembro de ter abraçado aquela mulher na porta do hospital, de ter dito, calma, minha filha, Deus sabe o que faz. Lembro de ter sentido pena. Pena. Hoje eu me pergunto se aquele bebê existiu. Hoje eu me pergunto se alguma coisa que ela disse algum dia foi verdade. Eles casaram rápido depois disso. O Maicon disse que queria oficializar o compromisso, que ela merecia. Eu não questionei. Mãe boba que eu era, eu até ajudei a pagar o vestido. Um vestido branco simples, bonito, que ela usou sorrindo como se fosse a mulher mais feliz do mundo. 2 meses depois do casamento, o Maicon conseguiu uma promoção. Ia ganhar mais. Precisava se mudar para Ribeirão Preto, 3 horas de distância daqui. É temporário, mãe. 2 anos no máximo. E a gente vem te visitar todo mês. Eles nunca vieram. No começo, ele ainda ligava. Videochamada todo domingo. A gente conversava sobre bobagem o tempo, a comida, o trânsito. Ele reclamava do calor, eu reclamava da solidão, mas ele estava lá. Eu via o rosto dele. Eu ouvia a voz dele sem filtro, sem corte, sem delay. Aí, de repente, as videochamadas pararam. Priscila mandou mensagem dizendo que o Wi-Fi da casa nova estava ruim, que eles iam resolver. Depois disse que o Maicon estava trabalhando muito, chegando tarde. Depois disse que ele estava viajando. Viajando para onde? Eu perguntava. Ah, Dona Rosana, é trabalho. A empresa manda ele para vários lugares. Mas ela nunca sabe aos lugares. E eu, idiota, aceitei. Aí veio a história do exterior.
Uma mensagem longa, cheia de desculpas, dizendo que o Maicon tinha sido selecionado para uma missão internacional, que era uma grande oportunidade, que ele ia ficar fora por uns meses. Uns meses viraram um ano. Um ano virou 2. E em todo esse tempo, eu nunca falei diretamente com meu filho. Só mensagens curtas, sempre iguais. Mãe, tá tudo bem. Trabalho puxado. Te amo. Mãe, saudade. Logo a gente se vê. Mãe, não se preocupa. Tá tudo sob controle. Mensagens que poderiam ter sido escritas por qualquer pessoa. Mensagens que foram escritas por qualquer pessoa. Teve um áudio. Um único áudio que ela me mandou, há uns 8 meses, dizendo que era a voz dele. Eu ouvi aquele áudio umas 50 vezes. A voz era do Maicon. Eu reconheci. Mas havia algo errado. Algo que eu não conseguia nomear. Ele falava rápido demais. Não respirava no meio das frases do jeito que sempre respirou. E tinha um barulho estranho no fundo, como vento ou estática. Mãe, desculpa não ligar. O trabalho aqui tá insano. Mas tá tudo bem. Logo eu volto. Confia em mim. Confia em mim. E aí eu confiei. Porque quando você ama alguém, você quer acreditar. Você precisa acreditar. Mesmo quando cada célula do seu corpo está gritando que tem alguma coisa errada. Teve o aniversário dele. Eu fiz um bolo. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o favorito dele desde criança. Coloquei velinha. Cantei parabéns sozinha na minha cozinha. E depois peguei o bolo, coloquei numa caixa e fui até o apartamento deles. O apartamento que ele dividia com ela antes de viajar. Eu toquei a campainha. Priscila abriu a porta só uma fresta. Só o suficiente para eu ver o rosto dela e o corredor atrás. Dona Rosana, que surpresa. Surpresa. Como se mãe precisasse avisar que vai levar bolo no aniversário do filho. Trouxe bolo pro Maicon. Pensei que você podia mandar uma foto para ele. Ah, que amor. Obrigada, Dona Rosana. Ele vai adorar. Ela esticou as mãos para pegar o bolo, mas eu não soltei ainda. Posso entrar? Só um minutinho. Tomar uma água. Ela hesitou. Foi só um segundo. Mas eu vi. Ah, Dona Rosana, desculpa. Eu tô uma bagunça aqui dentro. E eu preciso sair agora. Compromisso. Ela estava de pijama. Compromisso de pijama. Mas eu não falei nada. Eu só olhei por cima do ombro dela, tentando ver alguma coisa. Qualquer coisa. E eu vi. Uma mala. Grande. Preta. Com um adesivo amarelo meio descascado no canto. A mala do Maicon. Aquela que eu dei de presente de aniversário para ele 5 anos atrás. Aquela que ele usava em todas as viagens. A mala estava ali, encostada na parede da sala, como se tivesse acabado de chegar. Ou como se nunca tivesse saído. Ele chegou? Eu perguntei, tentando parecer casual. Mas minha voz saiu trêmula. Priscila olhou para onde eu estava olhando. Ela viu a mala. E ela não piscou. Essa mala é minha, Dona Rosana. Eu uso ela agora. O Maicon deixou aqui quando viajou. Mas ele tá voltando logo, né? Você disse que... Ele volta quando der, Dona Rosana. Eu não sei a data exata. Ela pegou o bolo das minhas mãos com força. Obrigada pelo bolo. Tchau. E fechou a porta na minha cara. Eu fiquei parada no corredor, ouvindo meus próprios passos ecoando quando eu me virei para ir embora. Essa mala é minha. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas o que eu ia fazer? Arrombar a porta? Chamar a polícia e dizer o quê? Minha nora está mentindo sobre uma mala? Então eu engoli. Engoli e fui embora. Mas aquele foi o dia que a primeira rachadura apareceu. Pequenininha. Invisível para todo mundo. Menos para mim. A segunda rachadura veio 2 semanas depois. Eu estava em casa, regando as plantas, quando um homem apareceu no meu portão. Terno cinza barato, desses que brilha no sol. Pasta na mão. Cara de quem conhece dívida de perto. Boa tarde. A Priscila Amaral mora aqui. Eguilai. Não. Ela morava, mas se mudou. Ele franziu a testa, conferindo um papel. Mas o endereço que eu tenho está errado. Ela mora em Ribeirão Preto agora. Ele suspirou, impaciente. A senhora tem o contato dela? Telefone? Endereço completo? Quem quer saber? Tenho assuntos pendentes com ela. Assuntos financeiros. Ele disse financeiros do jeito que a agiota diz. Eu senti vergonha. Vergonha de estar associada àquela mulher, mesmo que só por casamento. Eu não posso ajudar.
eu disse, e fechei o portão. Ele ficou lá fora uns 5 minutos. Eu vi pela janela, anotando coisas, fazendo ligação. Quando ele foi embora, eu liguei para Priscila. Ela atendeu rindo. Música alta no fundo, vozes. Dona Rosana, tudo bem? Priscila. Apareceu um homem aqui procurando você. Parecia cobrança. Silêncio. A música sumiu. Ela tinha ido para outro cômodo. A senhora não entende dessas coisas, Dona Rosana. Não se preocupe. Mas ele disse que... Dona Rosana, eu preciso desligar. Clique. Eu fiquei olhando para o telefone na minha mão. A senhora não entende. Como se eu fosse burra. Como se eu fosse criança. Como se eu não tivesse criado um filho sozinha, pago conta, sobrevivido a marido bêbado e patrão abusivo. Naquele momento, eu decidi uma coisa. Eu ia começar a prestar atenção. De verdade. Você tá vendo como os sinais estavam todos lá? A mala, o homem da dívida, as respostas evasivas. Rosana ainda não sabia, mas ela estava prestes a descobrir que esses detalhes pequenos eram peças de um quebra-cabeça muito maior e muito mais sujo. Se você está gostando dessa história, se inscreve no Histórias de Vingança de Idosos agora, porque nos próximos capítulos, a verdade vai explodir na cara de todo mundo, e você não vai querer perder isso. Agora vamos continuar. Eu passei a semana seguinte fazendo o que toda mãe faz quando sente que tem algo errado. Observar. Não de um jeito escandaloso, não de um jeito que chamasse atenção, mas observar do jeito que mulher da minha idade sabe fazer, silenciosa, paciente, invisível, porque tem uma vantagem em ser velha que ninguém te conta. As pessoas param de te ver como ameaça. Você vira parte da paisagem. Vira a senhora do banco da praça, a velha da padaria, a mãe chata que aparece sem avisar. E foi exatamente isso que eu usei a meu favor. Numa quarta-feira de manhã, eu peguei o ônibus para Ribeirão Preto. Não avisei ninguém. Não liguei. Não mandei mensagem. Eu só fui. Sentei no fundo do ônibus, com minha bolsa no colo e um nó no estômago que não passava nem com água. 3 horas de viagem olhando pela janela, vendo as cidades mudarem, as plantações passarem e pensando, o que eu vou encontrar? Quando eu cheguei no bairro deles, já era quase meio-dia. O sol queimava a cabeça. Eu estava suada, cansada, mas determinada. Parei na padaria da esquina. Uma padaria simples, daquelas com mesa de fórmica e ventilador barulhento no teto. Comprei pão de queijo e um suco de laranja. Sentei num canto, de costas para a rua, mas de frente para o espelho da parede que refletia perfeitamente a entrada do prédio deles. E esperei. Às 2 da tarde, ela saiu. Priscila. Ou Patrícia. Ou seja lá que diabo era o nome verdadeiro daquela cobra. Ela estava impecável. Cabelo preso num coque perfeito. Vestido azul claro, daqueles que custam mais do que minha conta de luz. Salto alto. Bolsa de marca ou imitação boa o suficiente para enganar. Ela não parecia uma mulher esperando o marido voltar de viagem. Ela parecia uma mulher que estava vivendo a própria vida. E vivendo bem. Um carro parou na frente do prédio. Um carro bom, prata, vidro escuro. O motorista desceu e abriu a porta de trás para ela. Não era Uber, não era táxi. Era um homem, mais velho, terno cinza, relógio brilhando no pulso. Ela entrou no carro sorrindo. O homem fechou a porta, deu a volta e eles saíram. Eu fiquei olhando o carro sumir na esquina, sentindo meu estômago revirar. Naquela noite, deitada na cama da pensão barata, onde eu tinha alugado um quarto, eu tentei encontrar explicação. Talvez seja trabalho. Talvez seja carona de colega. Talvez. Mas meu instinto, aquele que eu tinha ignorado por 2 anos, gritava outra coisa. Essa mulher está te enganando. Ela sempre esteve. No dia seguinte, eu voltei para casa. Mas antes de entrar no ônibus, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Eu liguei para Priscila e Menti. Oi, minha filha. Tudo bem? Dona Rosana. Que surpresa. Tá tudo sim. E a senhora? Tô bem. Olha, eu queria te pedir um favor. Claro. O que é? Tô meio apertada esse mês. Conta de luz veio alta. E eu? Será que você poderia me emprestar um dinheiro? Só até semana que vem, quando sai minha aposentadoria. Eu esperava hesitação. Esperava desculpa. Mas ela respondeu rápido demais. Quanto a senhora precisa, Dona Rosana? Uns 300 reis.
300? Ah, isso eu consigo sim. Mas, Dona Rosana, será que a senhora não poderia me ajudar com uma coisa também? Ela avem. Claro, minha filha. É que o Maicon tá com dificuldade lá fora. Sabe como é? Outro país, moeda diferente, burocracia. Ele tá precisando de um dinheiro urgente. E eu já ajudei o que eu podia, mas não tá dando. Meu coração acelerou. Quanto ele precisa? 3.000. Eu ri. Não consegui segurar. Foi uma risada curta, seca, que saiu antes de eu perceber. 3.000 reais? Eu sei que é muito, Dona Rosana. Mas é urgente. E a senhora é a única pessoa que pode ajudar ele agora. A única pessoa. Como se eu fosse um banco. Como se eu fosse uma idiota. Priscila, eu disse bem devagar. Eu preciso falar com ele. Silêncio. Dona Rosana, eu já expliquei que ele não pode fazer chamada agora. O trabalho dele é sigiloso. A senhora sabe. Então, nem que seja mensagem de áudio. Eu quero ouvir a voz do meu filho pedindo esse dinheiro. Outro silêncio. Mais longo. Tá bom. Eu vou pedir para ele mandar. Mas vai demorar um pouco, por causa do fuso. Eu o espero. 3 horas depois, ela mandou um áudio. E eu coloquei o fone de ouvido. Apertei o play. Eu vi. Mãe, desculpa te pedir isso. Eu sei que é difícil. Mas eu tô numa situação complicada aqui. Preciso desse dinheiro urgente. Não posso explicar tudo agora, mas confia em mim. Depois eu te conto. Te amo. Era a voz do Maicon. Era. Mas eu ouvi de novo. E de novo. E de novo. E a cada vez, eu percebia mais. A respiração estava errada. Ele não respirava entre as frases. Não tinha aquele suspiro que ele sempre dava quando pedia algo difícil. As palavras estavam limpas demais, sem ruído de ambiente, sem eco, sem nada que indicasse onde ele estava. E tinha mais. Eu peguei meu celular velho, aquele onde eu tinha guardado mensagens antigas, e encontrei um áudio que o Maicon tinha mandado há 3 anos. Um áudio dele reclamando do trânsito. Coloquei um do lado do outro. O tom era o mesmo, a voz era a mesma, mas o jeito era diferente. No áudio velho, ele falava com emoção, com irritação real, com vida. No áudio novo, ele falava como se estivesse lendo um roteiro, ou como se alguém tivesse pegado pedaços da voz dele e colado. Eu não mandei o dinheiro. E foi aí que Priscila mudou. Ela começou a responder minhas mensagens com frieza. Respostas de uma linha. Secas. Cortantes. Tá. Ok. Não sei, Dona Rosana. Quando eu tentava ligar, ela não atendia. Mandava mensagem depois. Tô ocupada. Depois a gente fala. Eu insisti. Mandei mensagem perguntando do Maicon, perguntando quando ele voltava, perguntando se estava tudo bem. Ela demorou 2 dias para responder. E quando respondeu, foi isso. Dona Rosana, com todo respeito, a senhora não tem direito de ficar me pressionando assim. O Maicon é meu marido. A vida dele agora é comigo. A senhora precisa entender isso. Direito. Eu li aquela palavra e senti uma raiva fria subir pela espinha. Porque só existe um tipo de pessoa que diz que mãe não tem direito de saber do filho. O tipo de pessoa que está escondendo algo. Eu passei a semana seguinte me corroendo. Acordava de madrugada, ficava olhando para o teto, pensando: onde ele está? O que ela fez com ele? Por que ele não fala comigo? Eu pensei em ir na polícia. Mas dizer o quê? Meu filho não liga para mim? Eles iam rir da minha cara. Eu pensei em contratar um detetive. Mas com que dinheiro? Eu pensei em invadir o apartamento dela. Mas eu não sou louca. Então eu fiquei ali, presa, impotente, sentindo meu filho se afastar cada vez mais e sem conseguir fazer nada. Até que a vida decidiu me dar um empurrão. Foi numa manhã de sábado. Eu estava no mercado. Lista amassada na mão. Escolhendo tomates. Tomates. Como se a vida fosse continuar normal. Como se eu conseguisse fingir que estava tudo bem. Foi quando ele apareceu. Um rapaz. Uniforme de entregas. Mochila grande nas costas. Rosto cansado. Olhos inquietos. Ele olhou para mim. Olhou para o celular. Voltou a olhar para mim. E então se aproximou. Desculpa. A senhora é a mãe do Maicon? Meu corpo inteiro congelou. Eu larguei os tomates. Por quê? Ele engoliu em seco.
E naquele segundo, naquele único segundo, eu soube. Eu soube que minha vida ia mudar. Ele enfiou a mão na mochila e tirou um pacote. Pequeno, embrulhado com fita marrom. Um papel por cima, com meu nome escrito à mão. Isso é seu, ele disse, baixinho, olhando para os lados como se tivesse medo de ser visto. Eu olhei para o pacote como se fosse uma bomba. O que é isso? Eu não sei. Ele só me pediu para entregar. Disse que se eu te encontrasse, era para te dar e ir embora. El quem? Mas eu já sabia. O Maicon, o rapaz disse, e deu um passo para trás. Ele disse para a senhora abrir sozinha, e disse para não confiar nela. Meu coração disparou. Nela quem? O rapaz balançou a cabeça. Eu não devia estar aqui. Eu prometi que ia entregar e sumir. Desculpa. E ele saiu, quase correndo, deixando o mercado, deixando a mim, deixando o pacote na minha mão. Eu fiquei parada ali, no meio do corredor. Gente passando, carrinhos batendo, criança chorando, e eu segurando aquele pacote como se ele fosse a última coisa que me ligava ao meu filho. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei ele cair. Eu não abri ali. Não podia. Eu senti um instinto antigo, instinto de mãe. Instinto de bicho me dizendo que eu precisava estar segura. Em casa. Porta trancada. Sozinha. O caminho de volta foi o mais longo da minha vida. Eu segurava o pacote contra o peito, olhava para os lados, achava que alguém estava me seguindo. Paranoia, eu pensava. Mas será que era? Quando eu cheguei em casa, tranquei a porta. Tranquei as janelas, fechei as cortinas, coloquei o pacote na mesa da cozinha. Sentei, respirai. Levantei. Sentei de novo. Abre logo, Rosana. Dentro do pacote havia 3 coisas. Um celular velho, tela rachada, mas funcionando, carregador junto, uma chave pequena, dourada, com um chaveiro de plástico vermelho, sem identificação, e um envelope, amassado, sujo, com meu nome escrito à mão, na letra do Maicon. Na letra que eu conhecia desde que ele aprendeu a escrever, eu abri o envelope com mãos trêmulas. A carta estava dobrada. O papel estava gasto, como se tivesse sido dobrado e desdobrado várias vezes. Eu abri. E comecei a ler. Mãe, se isso chegou até você, é porque eu não consegui falar do jeito certo. Eu não estou no exterior. Eu nunca estive. Eu estou preso dentro da minha própria vida. E ela está mentindo para você há muito tempo. Minha visão embaçou. Eu levei a mão à boca. Senti o mundo girar. Mas continuei lendo. Eu tentei sair, mãe. Tentei. Mas ela me ameaçou. Disse que ia destruir tudo, que ia fazer você ser presa, que tinha documentos, assinaturas, provas falsas. Ela tem gente ajudando ela, gente que eu nem sei quem é. Eu fiquei calado porque achei que estava te protegendo. Mas eu não estava. Eu só estava deixando ela te sugar também. E eu precisei parar, respirar, limpar as lágrimas que caíam sem parar. Não abre o celular perto dela. Não deixa ninguém saber que você tem isso. Use a chave só quando tiver certeza de que tá sozinha. A verdade tá toda lá dentro. E mãe, eu não sei quanto tempo ainda tenho. Essa última linha me quebrou. Quanto tempo ainda tenho? Como se ele estivesse morrendo. Como se ele estivesse desaparecendo. E eu, a mãe dele, não tinha feito nada. Eu peguei o celular com mãos que não paravam de tremer. Era um modelo antigo, daqueles que você compra em camelô. Barato, descartável. O tipo de celular que você usa quando não quer ser rastreado. Eu apertei o botão de ligar. A tela piscou, acendeu. Digite Senha. Meu estômago apertou. Eu tentei a data de nascimento dele. Senha incorreta. Tentei a minha. Senha incorreta. Tentei a data do casamento dele com aquela desgraçada. Senha incorreta. Eu olhei para o teto, respirando fundo, tentando pensar. Pensa, Rosana. Pensa. E então eu lembrei. Quando o Maicon era pequeno, ele tinha um número favorito. Um número que ele repetia o tempo todo, que ele escrevia em todo o caderno, que ele usava em tudo. 7. Ele amava o número 7. Eu digitei. 700 ou 700 ou 750. A tela desbloqueou. A primeira coisa que apareceu foi o menu. Simples. Apenas 4 ícones. Messages. Galeria. Arquivos. Intatos. Eu cliquei em Mensagens.
Havia apenas uma conversa salva. O contato estava nomeado como Mãe, leia isso primeiro. Meu coração quase saiu pela boca. Eu abri. A primeira mensagem tinha sido escrita há 5 dias. Maicon. Mãe, eu sei que você deve estar confusa. Eu sei que você deve estar com raiva. Mas, por favor, lê tudo. Do começo ao fim. Não pula nada. Eu desci até lá. Maicon. A Priscila não é quem ela diz que é. O nome verdadeiro dela é Patrícia Renata Cunha. Ela tem 34 anos, mas já usou pelo menos 4 nomes diferentes. Eu senti o sangue relar. Maicon. Ela faz isso profissionalmente, mãe. Ela escolhe homens. Homens com um pouco de dinheiro, mas não o suficiente para contratar segurança, sabe? Homens que têm mãe, ou pai, ou família que pode ser manipulada. Ela casa, ganha confiança, isola a pessoa e depois esvazia. Eu cobri a boca com a mão. Maicon. Quando eu descobri, já era tarde demais. Ela tinha colocado meu nome em dívida. Tinha assinado o contrato no meu CPF. Tinha tirado empréstimo. Eu confrontei ela. E ela riu, mãe. Ela riu na minha cara. Disse que se eu falasse com você, se eu tentasse sair, ela ia te destruir também. Disse que ia plantar droga na sua casa, que ia forjar documento, que ia fazer você parecer cúmplice. Lágrimas caíam no celular. Eu nem tentei enxugar. Maicon, eu fiquei. Eu achei que estava te protegendo, mas ela só estava me usando para ganhar tempo. Ela me trancou, mãe. Não com corrente, mas com medo, com ameaça, com controle. Eu não trabalho mais. Eu não saio sozinho. Ela controla tudo. E agora, ela tá indo atrás de você. E eu parei de ler. Precisei levantar, andar pela sala, respirar. Meu filho estava preso. Preso. Não numa cadeia, mas numa jaula invisível. Uma jaula feita de mentiras, ameaças, manipulação. E eu, burra, acreditei em tudo. Eu voltei. Pro celular. Continuei lendo. Maicon, eu consegui esse celular com a ajuda de alguém. Não posso dizer quem, mas foi arriscado. Dentro tem provas, documentos, fotos. Tudo o que você precisa para entender. E tem uma chave. Essa chave abre um cofre no Banco Central, agência do centro, número do cofre. 428. Lá dentro tem mais provas, coisas que ela não sabe que eu guardei. Mãe, quando você ler isso, ela já vai saber. Ela tem gente vigiando. Ela sempre tem. Por favor, não volta para casa sozinha. Não confia em ninguém que você não conhece há anos. E não deixa ela te convencer de nada. Eu te amo. E eu sinto muito. Seu filho, Maicon. A última mensagem tinha sido enviada hoje de manhã, poucas horas antes do entregador me encontrar. Maicon. Ela descobriu do pacote. Não sei como, mas descobriu. Se você tiver isso na mão, corre. Meu telefone tocou. Eu quase gritei de susto. Olhei para a tela. Era a Priscila. Eu fiquei olhando o telefone tocar. Uma vez, 2, 3. Minha cabeça girava. Ela sabe. Ela sempre soube. Na 4ª chamada, eu atendi. Mas não falei nada. Dona Rosana? A voz dela estava diferente. Mais fria. Mais calculada. A senhora está em casa. Eu não respondi. Dona Rosana, eu sei que a senhora está me ouvindo. Eu preciso falar com a senhora. É sobre o Maicon. É sobre o Maicon. Como se ela ligasse para ele. Como se ela não tivesse transformado meu filho num prisioneiro. Eu tô em casa. Eu menti. A voz saindo firme, mais firme do que eu esperava. Ótimo. Eu tô indo aí agora. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Silêncio. Um silêncio longo demais. A senhora sabe sobre o quê, Dona Rosana? E ela desligou. Eu fiquei parada, segurando os 2 celulares, o meu e o dele. Meu corpo tremia, mas minha mente estava estranhamente clara. Ela estava vindo. E eu não podia estar aqui quando ela chegasse. Eu guardei o celular do Maicon dentro de uma lata de biscoito vazia no armário da cozinha. Escondi a chave dentro de um saco de arroz. Coloquei a carta dentro da Bíblia. Separei tudo. Escondido. Seguro. Porque se ela entrasse aqui, ela não podia achar. Depois peguei minha bolsa, meu documento e saí. Eu fui direto pro banco. Agência do centro. A mesma onde eu tinha conta há 30 anos. Andrai. Pegou Zenha.
Sentei. Meu coração batia tão forte que eu achava que as pessoas ao redor conseguiam ouvir. Quando chamaram meu número, eu quase não consegui levantar. Fui até o guichê. Uma moça jovem, sorridente, me atendeu. Bom dia. Como posso ajudar? Eu preciso acessar um cofre. A senhora tem a chave? Eu coloquei a chave em cima do balcão. Ela pegou. Conferiu. O número. Cofre 428. Momento. Ela digitou algo no computador. Franziu a testa. A senhora é a titular? Não. É do meu filho. Entendo. Mas para acessar o cofre de terceiros, a senhora precisa de uma procuração ou... Ele me deu a chave. Eu interrompi. E minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ele pediu para eu abrir. Ela recitou. Olha, dona, o procedimento exige. Moça, eu me inclinei para frente, olhando direto nos olhos dela. Meu filho está em perigo. Eu preciso ver o que tem lá dentro. Pelo amor de Deus. Ela ficou me olhando, indecisa. Então suspirou. Tá bom. Mas eu vou precisar anotar seus dados. E você vai ter que assinar um termo. Eu assino o que for preciso. 5 minutos depois, eu estava sendo levada até a sala dos cofres. Uma sala pequena, fria, com paredes de metal e cheiro de mofo. A moça abriu a gaveta número 428 e saiu. A senhora tem 15 minutos. Qualquer coisa, é só chamar. Ela fechou a porta. Eu fiquei sozinha. Eu abri o cofre com mãos trêmulas. Dentro havia uma caixa de sapato, velha, amassada. Eu peguei a caixa, coloquei na mesinha, abri. E o que eu vi me fez entender que tudo era pior do que eu imaginava. Documentos. Dezenas deles. Contratos assinados pelo Maicon. Contratos que ele nunca me mostrou. Empréstimos, financiamentos, dívidas, tudo no nome dele. Tudo com a assinatura dele. Mas embaixo, em letras pequenas, o beneficiário era sempre o mesmo. Patrícia Renata Cunha. Ela tinha tirado mais de R$200 mil no nome do meu filho. Passaportes. 3 passaportes diferentes. Mesma foto. Nomes diferentes. Priscila Amaral dos Santos. Patrícia Renata Cunha. Paula Cristina Moreira. 3 identidades. 3 vidas. Fotos. Fotos dela com outros homens. Homens mais velhos. Homens de terno. Homens sorrindo, abraçados com ela, sem saber que estavam sendo enganados. E no verso de cada foto, anotações à mão. Roberto, 2018, 150. Marcos, 2019, 200. Maicon, 2020, em andamento. Em andamento. Como se meu filho fosse um projeto. E então, eu vi o caderno. Um caderno velho, capa preta, páginas amareladas. Eu abri na primeira página. O título, escrito com letra caprichada, dizia: Projeto Família Andrade, fase 3. Meu sobrenome: Minha Família. Um projeto. Eu li a primeira entrada. Alvo: Maicon Andrade, 34 anos, engenheiro civil, sem dívidas significativas, patrimônio estimado em 480 mil, apartamento, quitado mais carro, mais poupança. Vulnerabilidade primária. Mãe viúva, apegada, superprotetora, fácil de manipular emocionalmente. Estratégia de aproximação. Relacionamento rápido. Gravidez falsa para acelerar casamento. Isolamento progressivo da família. Tempo estimado de execução: 18 até 24 meses. Retorno financeiro esperado: 200 até 300 mil líquidos após despesas operacionais. Eu não conseguia respirar. Cada palavra era uma facada. Vulnerabilidade primária. Mãe viúva, fácil de manipular. Ela tinha me estudado. Ela tinha me escolhido. Não porque eu era especial, mas porque eu era fraca. E eu continuei lendo. Havia entradas sobre cada fase do plano. Fase 1. Conquista. Completa. Fase 2. Casamento e isolamento. Completa. Fase 3. Extração financeira em andamento. Fase 4. Abandono e desaparecimento, prevista para março 2025. Março era daqui a 3 meses. Ela ia assumir. Ia deixar meu filho quebrado, endividado, destruído. Ia desaparecer como se nunca tivesse existido. A última página do caderno
Era a mais perturbadora. Era uma lista. Albos futuros. Emanálise. Nomes. Idades. Profissões. Patrimônio estimado. Ela já estava planejando a próxima vítima. Enquanto ainda estava sangrando o meu filho, e eu fequei o caderno. Coloquei tudo de volta na caixa. Saí da sala cambaleando. A moça do guichê me olhou preocupada. A senhora tá bem? Tô. Eu menti. Eu posso levar essas coisas? Tecnicamente, não. O conteúdo do cofre precisa ficar. Moça. Eu olhei para ela com uma firmeza que eu nem sabia que eu tinha. Ou você deixa eu levar isso, ou eu volto aqui com a polícia. E aí todo mundo vai saber que esse banco deixou uma criminosa usar cofre para guardar documento falso. Ela engoliu em seco. Pode levar. Para tudo. Você percebeu o que acabou de acontecer? Rosana não é mais a mãe ingênua que acreditava em mentiras. Ela tem as provas. Ela sabe a verdade. E agora ela tem uma escolha. Vai para a polícia? Confronta Priscila sozinha? Ou faz algo que ninguém espera? Se você parar de assistir agora, você nunca vai saber como essa história termina. E eu te garanto. A vingança que vem nos próximos capítulos vai ser devastadora. Se inscreve agora no Histórias de Vingança de Idosos. Porque essa é a história que você vai querer contar para os seus amigos. E ativa o sininho. Porque se você perder o final, você vai se arrepender. Agora, vamos continuar. Eu saí do banco segurando aquela caixa como se fosse ouro. Porque era a prova. Era a verdade. Era a arma que eu precisava para destruir aquela mulher. Mas quando eu cheguei na esquina, eu vi algo que fez meu sangue gelar. Um carro parado do outro lado da rua. Prata. Vidro escuro. O mesmo carro que eu tinha visto em Ribeirão Preto. E dentro dele, eu vi uma silhueta. Uma silhueta que me observava. Eu não corri. Tudo dentro de mim gritava para correr, para sair dali, para desaparecer. Mas eu não corri. Porque mulher da minha idade correndo com uma caixa debaixo do braço chama atenção. E a atenção era a última coisa que eu precisava agora. Então eu andei. Devagar. Firme. Como se estivesse indo comprar pão. Virei a esquina. Entrei na primeira loja que vi uma farmácia. Fui direto pro fundo. Fingi que estava olhando shampoo. Mas pelo reflexo da vitrine, eu via a rua. O carro prateado passou devagar. Tão devagar que dava para ver o motorista olhando para dentro da loja. Meu coração martelava no peito. Ele continuou. Dobrou a esquina. Sumiu. Mas eu sabia. Eles estavam me seguindo. Eu fiquei na farmácia 20 minutos. Comprei uma cartela de dipirona que eu não precisava, só para não parecer suspeita. Quando saí, olhei para os dois lados. Nada. Peguei um táxi. Dei o endereço da casa da minha vizinha, a dona Cida, não da minha casa. Porque se eles estavam me seguindo, eu não podia levar aquela caixa para casa. Não ainda. Dona Cida abriu a porta de chinelo e avental. Cheiro de alho frito vindo da cozinha. Rosana, que surpresa! Entra, entra! Eu entrei, olhando para a rua antes de fechar a porta. Tira, eu preciso de um favor. Ela me olhou preocupada, enxugando as mãos no avental. Claro, filha. O que foi? Eu mostrei a caixa. Preciso deixar isso aqui. Só por alguns dias. Não mexe. Não abre. E se alguém vier perguntar de mim, você não sabe de nada. Ela arregalou os olhos. Rosana, você tá encrencada? Tô, Cida. Mas não do jeito que você tá pensando. Eu não fiz nada de errado. Mas tem gente que quer me ferrar mesmo assim. Ela me puxou para dentro. Fechou a porta, trancou. Conta tudo. E eu contei. Não tudo. Mas o suficiente. A mentira da Priscila. O sumiço do Maicon. As provas. Quando eu terminei, Dona Cida estava branca. Meu Deus do céu, Rosana. Essa mulher é o capeta de saia. É. E agora ela sabe que eu sei. Você foi na polícia? Ainda não, mas vou. Ela segurou minha mão. Vai logo, filha. Gente assim não tem limite. Eu deixei a caixa com ela, escondida no fundo do armário, atrás das toalhas velhas. Voltei para casa a pé. Porque táxi deixa rastro. E eu precisava pensar. Quando eu cheguei no meu portão, meu telefone tocou. Priscila. Eu respirei fundo. Atendi. Oi. Dona Rosana. A voz dela estava doce demais. Falsa demais. A senhora sumiu. Eu passei aí e a senhora não estava. Ela veio aqui. E eu saí para resolver umas coisas.
Que coisa? A pergunta foi rápida, afiada. Coisa minha, Priscila. Silêncio. E então, ela mudou de tom. A doçura sumiu. Dona Rosana, a gente precisa conversar. Agora. Sobre? A senhora sabe sobre o quê? Não sei, não. Dona Rosana. A voz dela ficou baixa, perigosa. Não faz isso. Não finge que não sabe. Você pegou uma coisa que não era sua, e eu quero de volta. Meu sangue ferveu. Não peguei nada. O celular, Dona Rosana. O celular e a chave. Eu sei que você tem. E eu gelai. Como ela sabia da chave? A não ser que o Maicon tivesse contado. Sob pressão, sob ameaça. Ou pior, a não ser que ela tivesse feito ele falar. Priscila, eu disse, e minha voz saiu firme, sem medo. Cadê meu filho? Ela riu. Uma risada curta, sem humor. Seu filho tá bem, Dona Rosana. Tá aqui do meu lado. Quer falar com ele? Quero. Barulho de telefone sendo passado. Passos, uma porta abrindo. E então... Mãe? Meu coração parou. Era ele. Era a voz dele. De verdade dessa vez. Não gravação, não áudio montado. Ele. Vivo. Falando comigo. Maicon. Filho, você tá bem? Onde você? Mãe. Não faz o que ela tá pedindo. Não dá nada pra ela. Não. Um som surdo. Como se algo tivesse caído. O Maicon gritou de dor. E o telefone voltou para Priscila. Priscila! Eu gritei. Priscila, seu demônio! O que você fez com ela? Calma, Dona Rosana. Ele só bateu a cabeça. Sabe como é, filho dela é desastrado. E eu tremia de raiva. Se fosse machucar ele, eu juro. A senhora jura o quê? Ela me interrompeu, a voz gelada. Vai na polícia? Vai contar para quem? Vai dizer que eu, a esposa dele, sou má, com documento de casamento, comprovante de residência, procuração assinada por ele? Ela tinha razão. Ela tinha tudo no papel, enquanto eu tinha. O quê? Uma caixa escondida na casa da vizinha? Um celular velho? Nada que provasse, de imediato, que meu filho estava sendo mantido contra a vontade. O que você quer? Eu perguntei, cansada. Eu quero o celular. Eu quero a chave. E eu quero que a senhora suma da nossa vida. E se eu não der? Aí seu filho vai ter um acidente. Sabe como é, Dona Rosana? Homem deprimido, com dívida, trancado em casa, às vezes faz besteira. Ela estava ameaçando matar meu filho. E ela falava isso como se estivesse comentando o tempo. Onde a gente se encontra? Eu perguntei. Na sua casa. Daqui a 1 hora. E vem sozinha, Dona Rosana. Se eu ver polícia, se eu ver qualquer movimento estranho, você não vai gostar do que vai acontecer com ele. Ela desligou. Eu fiquei parada na calçada, segurando o telefone, sentindo o mundo desabar. Ela ia vir aqui. Ela ia pegar as provas. E... depois? Depois ela ia fazer o quê? Me matar? Matar o Maicon? Sumir com tudo? Eu olhei para o céu. Deus, me ajuda. Me dá força. E então eu tive uma ideia. Uma ideia arriscada. Uma ideia que podia dar muito errado. Mas era a única chance que eu tinha. Eu entrei em casa. Fui direto para o celular do Maicon que eu tinha escondido. Abri a galeria. Dentro tinha fotos. Dezenas de fotos. Fotos de documentos. Fotos de conversas. Fotos de transferências bancárias. Tudo o que eu precisava. Eu copiei tudo para o meu celular. Mandei por e-mail para mim mesma. Salvei na nuvem. Espalhar as provas. Multiplicar elas. Porque se ela pegasse o celular dele, eu ainda teria cópias. Depois liguei para Dona Cida. Cida, escuta. Se eu não ligar para você até amanhã de manhã, você pega aquela caixa e leva na delegacia. Fala que é prova de estelionato e cárcere privado. Rosana, que loucura é essa? Você não vai fazer nada sozinha. Vou sim. E se der errado, você vai terminar o que eu comecei. Rosana, promete. Cida. Silêncio. Eu prometo. E eu desliguei. Sentei no sofá e esperei. 50 minutos depois, eu ouvi o portão abrir. Ela não tinha tocado a campainha. Ela tinha aberto o portão, como se tivesse chave. Ela tem chave da minha casa. Meu sangue relau. Quanto tempo ela tinha isso? Desde quando ela entrava aqui quando eu não estava. A porta da frente se abriu. Priscila entrou.
Mas ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Alto, forte, cara de quem resolvia problemas. E atrás dele, Maicon, meu filho. Magro demais. Olheiras fundas. Barba por fazer. Ele me olhou e seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe. Eu levantei. Dei um passo em direção a ele. O homem me empurrou de volta. Senta. Priscila fechou a porta. Trancou. Ela estava diferente. Sem maquiagem, sem chorizo, sem máscara. Só frieza. Cadê? Ela perguntou. Cadê o quê? Não me testa, dona Rosana. Cadê o celular e a chave? Eu olhei para o Maicon. Ele balançou a cabeça de leve. Não dá para ela. Mas eu não tinha escolha. Tá ali. Eu apontei para a mesa. Ela pegou, conferiu, guardou no bolso. Ótimo. Agora a gente vai embora. E a senhora vai esquecer que a gente existiu. Você acha mesmo que eu vou deixar você levar meu filho? Ela sorriu. Um sorriso gelado. Dona Rosana, seu filho quer vir comigo. Não quer, amor? Ela olhou para o Maicon. Ele não respondeu. O homem deu um passo em direção a ele. E o Maicon, com a voz quebrada, sussurrou. Quero. Meu coração partiu. Mas eu vi. Eu vi o jeito que ele olhou para mim. O jeito que ele apertou os punhos. Ele não queria. Ele estava sendo forçado. Gente, Rosana tá encurralada. Priscila tem as provas. Tem capangas. Tem controle total. E agora ela vai levar o Maicon e sumir para sempre. Mas Rosana não é mais a mulher que aceitava mentiras calada. Ela tem um plano. E o que vem a seguir vai virar esse jogo completamente. Se você tá com o coração acelerado agora, se inscreve no Histórias de Vingança de Idosos agora, porque o capítulo final vai ser devastador. E se você não quer perder, ativa o sininho, porque essa vingança tá só começando. Priscila se virou para ser. Mas antes, ela olhou para mim. Ah, e dona Rosana, se a senhora pensar em ir na polícia, lembra que eu tenho procuração do seu filho. Eu tenho documento. Eu tenho tudo. E a senhora? A senhora tem o quê? A palavra de uma velha desesperada? Ela riu. E saiu, levando meu filho, levando as provas, levando tudo. A porta se fechou. Eu ouvi o carro ligar. Ouvi eles saírem. E então, silêncio. Eu fiquei ali, sozinha, no meio da sala. E comecei a chorar. Chorei tudo que eu tinha segurado nos últimos 2 anos. Chorei pela minha burrice, pela minha fraqueza. Chorei pelo meu filho. Mas no meio das lágrimas, e eu lembrei. Ela levou o celular dele, mas não levou as cópias. E eu peguei meu celular. Abri o e-mail. As fotos estavam todas lá. Tudo. Documentos, conversas, o caderno, tudo. Eu limpei as lágrimas. Levantei. E liguei para a polícia. A delegacia cheirava a café velho e papel mofado. Eu estava sentada numa cadeira dura, esperando, com meu celular na mão e o coração na boca. A dona Cida estava do meu lado. Ela tinha insistido em vir. Você não vai sozinha, Rosana, nem morta. Tinha uma mulher do outro lado da sala, chorando baixinho. Tinha um homem bêbado gritando alguma coisa sobre injustiça. E eu ali, 62 anos. Mãe, viúva, aposentada, prestes a denunciar a própria nora. O delegado me chamou depois de 40 minutos. Um homem mais novo que eu, barriga de cerveja, cara de quem já tinha visto de tudo. Dona Rosana? Entre. Eu entrei. Sentei. Ele pegou uma caneta. Abriu uma ficha. A senhora quer registrar o quê? Cárcere privado, estelionato, ameaça. Ele levantou a sobrancelha. Contra quem? Minha nora. Priscila Amaral dos Santos. Ou Patrícia Renata Cunha. Ou Paula Cristina Moreira. Ela usa vários nomes. Ele parou de escrever, me olhou. A senhora tem provas? Tenho. Eu mostrei tudo. As fotos dos documentos, as conversas, os contratos falsos, os passaportes, o caderno com o projeto dela, a lista de vítimas anteriores. Tudo. Ele foi olhando, em silêncio, e a cada página, a expressão dele mudava, de desinteresse, para atenção, para choque. Dona Rosana, ele diz, devagar. Isso aqui é sério. E eu, sei. Se metade disso for verdade,
Essa mulher não tá só cometendo estelionato. Ela tá operando um esquema. E ela tá com meu filho. Agora, ele tá sendo mantido contra a vontade dele. O delegado pegou o telefone. Solte um mandado de busca e apreensão. E convoca a equipe. Agora, 2 horas depois, eu estava dentro de uma viatura. Eles não queriam me levar. Disseram que era protocolo eu ficar na delegacia. Mas eu insisti. Esse é meu filho. Eu vou. E uma policial mulher, mãe também, eu vi no olhar dela, disse: deixa ela ir. Quando a gente chegou no apartamento, tinha 3 viaturas, luzes piscando, vizinhos na janela. Ele baterá na porta. Ninguém atendeu. Bateram de novo. Nada. Arromba. O delegado ordenou. A porta cedeu no 3º chute. Eles entraram, armas em punho, gritando: polícia, ninguém se mexe. Eu entrei atrás. O apartamento estava vazio. Não vazio de gente. Vazio de vida. Sem móvel, sem roupa, sem nada. Como se ninguém nunca tivesse morado ali. Revistou tudo. O delegado gritou. Eles vasculharam. Quarto, banheiro, cozinha. Nada. Meu coração afundou. Ela fugiu. Ela levou ele e fugiu. Mas então, um policial gritou da cozinha: delegado, tem alguém aqui. Eu corri. E lá, trancado num quartinho de despejo, estava ele, Maicon, sentado no chão, mãos amarradas, boca com fita, olhos arregalados de medo. Quando ele me viu, começou a chorar. Eu me joelhei do lado dele. Tirei a fita da boca com cuidado. Filho, eu tô aqui. Tá tudo bem. Acabou. Ele me abraçou e chorou. Chorou como criança. Mãe. Desculpa. Shh. Não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. O delegado cortou a corda. Chamou a ambulância. Ela te machucou? Ele perguntou pro Maicon. Meu filho balançou a cabeça. Não. Ela só me trancou. Disse que ia voltar. Que era para eu não fazer barulho. Quanto tempo você tá aqui? Desde ontem. Meu Deus. Ela tinha deixado ele aqui. Sozinho. Trancado. Com fome. Com sede. Enquanto fugia. Cê sabe para onde ela foi? O delegado perguntou. Não. Mas ela falou alguma coisa de aeroporto. De São Paulo. O delegado pegou o rádio. Emite alerta nos aeroportos. Nome: Patrícia Renata Cunha. Ou Priscila Amaral. Ou Paula Cristina. Manda foto. 3 horas depois, a gente recebeu a notícia. Ela tinha sido presa. No aeroporto de Guarulhos. Tentando embarcar para Portugal com passaporte falso. E na mala dela? 400 mil reais em espécie. Dinheiro sujo. De todas as vítimas. Inclusive do meu filho. Quando eu vi ela sendo levada pela polícia, algemas nos pulsos, eu senti nada. Nem raiva. Nem alegria. Só um vazio. Porque no fim, ela não era nada. Só uma mulher vazia. Que precisava roubar dos outros para se sentir viva. O Maicon ficou internado 3 dias. Desidratação, desnutrição, depressão severa, mas ele ia melhorar, porque agora ele tinha ajuda, terapia, apoio, e ele tinha a mãe dele de volta. 6 meses depois, a Priscila ou Patrícia foi condenada. 12 anos de prisão, estelionato, cárcere privado, falsidade ideológica. Tinha mais vítimas. 5 ao todo. Homens que ela tinha destruído. Famílias que ela tinha quebrado. E agora, finalmente, ela ia pagar. O Maicon vendeu o apartamento. Quitou as dívidas que ela tinha feito no nome dele. Voltou a morar comigo. Temporariamente. Até ele se reerguer. Tem dias que ele ainda acorda de madrugada, suando, achando que tá trancado. Tem dias que ele olha para a porta e tem medo de alguém entrar. Mas ele tá vivo. E a gente tá junto. Eu aprendi uma coisa com tudo isso. Que amor de mãe não é só carinho. Às vezes é investigação, é coragem, é briga. É olhar pro monstro de frente e dizer: você não vai levar meu filho. E se tem outra mãe ouvindo isso agora, passando por algo parecido, eu quero que você saiba. Confia no seu instinto. Se alguma coisa tá errada, tá errada. Não importa o que te dizem. Não importa quantas desculpas inventam. Você conhece seu filho.
E ninguém tem o direito de te afastar dele. Hoje, eu guardo aquela chave. A chave que abriu a verdade. Ela tá numa caixinha, em cima da minha cômoda. Eu olho para ela todo dia. E lembro. Lembro que eu quase desisti. Quase acreditei que eu era louca. Que eu estava exagerando. Mas eu não desisti. E meu filho tá vivo por causa disso. Essa história acabou. Mas centenas de outras ainda estão acontecendo agora. Nesse exato momento, tem uma Priscila manipulando alguém. Tem um Maicon preso numa vida que ele não escolheu. Tem uma Rosana que está começando a desconfiar. Mas ainda não teve coragem de agir. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que pode estar passando por isso, compartilha esse vídeo. Porque às vezes, uma história é tudo que a pessoa precisa para perceber que ela não está sozinha. E se inscreve no Histórias de Vingança de Idosos. Aqui, a gente não conta histórias de vítimas que ficaram quietas. A gente conta histórias de pessoas que lutaram, que não desistiram, que venceram. Porque no final, a justiça sempre vence. E o amor de mãe? Esse não tem quem segure. Deixa aqui nos comentários. Que história você quer ouvir na próxima? De traição, de vingança, de recomeço. A gente lê tudo. E a gente escolhe as melhores para contar para vocês. Até a próxima vingança. E lembra, nunca subestime o poder de uma mãe que sabe que tem algo errado. Tchau. E obrigada por assistir até o fim. Você fez a diferença na vida da Rosana. E pode fazer na sua também.